Igreja Comunhão Cristã Jaraguá. Boa noite para você, meu amigo, que nos acompanha aqui nessa mídia social. Eu vim mais uma vez trazer a nossa palavra no nosso encontro das quintas-feiras para você que está aí conosco, né, nos acompanhando, nos prestigiando. Muito obrigado da sua audiência, muito obrigado por você fazer parte dessa família. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o nosso Deus por podermos estar aqui, transmitindo, né, mais uma vez aqui a palavra de Deus por essa mídia social, até porque nós estamos sendo obedientes ao isolamento social. E eu quero convidar você, quando encerrar essa pandemia, porque isso não é eterno, dentro em breve, eu creio em Deus, que esse isolamento vai terminar e nós vamos poder congregar na nossa igreja. Por isso eu quero deixar o nosso endereço para você, a Igreja Comunhão Cristã Jaraguá. Ela está localizada na Rua Arroio das Flores, número 200, no bairro do Jardim Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo, né? Glória a Deus. Eu quero dizer também que hoje tive notícias da irmã Benê, ela está reagindo à medicação, e segundo o termo técnico dos médicos, né, já está desmamando aos poucos, isso é, já está tirando talvez a respiração forçada, e o rim dela que tinha também entrado num processo aí de paralisia, estava precisando de uma hemodiálise, e aí também já está retomando, já está reagindo bem à medicação. Mas glória a Deus, porque nós temos orado, temos pedido a Deus, e eu tenho certeza que você, meu irmão, você, minha irmã, que me ouve, tem orado também por isso. E lembrando, né, que domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui nesse mesmo canal, trazendo aqui a palavra de Deus para você, junto com a gente, ok? Hoje eu quero trazer um assunto muito interessante para todos nós. Eu quero trazer um assunto que está lá no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 30, no versículo 4 até o versículo 7. O título da nossa ministração de hoje é Deus sempre ouve a nossa voz. É interessante isso, irmãos. Deus sempre ouve a nossa voz, né? Às vezes gera dúvida em nós. Será que Deus realmente está nos ouvindo? Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus sempre nos ouve. Portanto, acompanhe comigo a leitura lá no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 30, no versículo de número 4 até o versículo de número 7, que diz assim, olha, são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se, acaso, um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Querido irmão, essa profecia foi feita pelo profeta Jeremias acerca do cativeiro babilônico. Sabemos bem que o povo de Israel, o povo de Judá, esteve cativo na Babilônia durante 70 anos, foram levados por Nabucodonosor devido aos seus pecados, né? Devido a sua má conduta na presença de Deus. E isso faz com que eles se tornaram cativos, se tornaram um povo apreensivo, um povo que estava lá oprimido, né? E eu fico assim me perguntando, né? Como se sentia aqueles homens, aquelas pessoas que estavam em terras estranhas, língua estranha, outros deuses, outros costumes, né? Está ainda para se compreender pelo homem o quanto Deus é sensível, né, ao clamor. E eu tenho certeza que muitos daqueles homens estavam clamando a Deus, tentando entender a situação, né?
E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que se tem uma coisa que Deus não resiste, é o clamor de um coração contrito e humilhado, quando feito isso em sua presença. Quantas vezes, né? Quantas vezes quase que se perdemos em desespero. Quantas vezes você também chegou numa situação desesperada por causa de alguns problemas? Quantas vezes nós não chegamos até a pensar que tudo está perdido? Já não aconteceu isso? E por isso, às vezes, nós deixamos até de clamar ao Senhor. E se assim fazemos, com receio de não sermos atendidos. Muitas das vezes, isso acontece conosco, né? Nós chegamos numa situação de desespero, uma situação triste, pensando que não vai dar mais nada certo na vida, que tudo dará errado, e deixamos, às vezes, até de clamar ao Senhor. E por quê? Simplesmente por medo de não ser atendido por Deus. Isso acontece pelo fato de não conhecermos de perto o Deus que temos. O Senhor está muito mais interessado em nosso bem-estar do que possamos imaginar, meu amado irmão. Nós não conseguimos imaginar o quanto Ele está interessado no nosso bem-estar. Por quê? Porque as preocupações do dia nos impedem de tentar enxergar essas coisas. O querer de Deus se resume somente em nos ajudar. E o que falta às vezes, irmãos? A falta está em nós, eu quero dizer para você. Porque muitas das vezes falta-nos o cumprimento de alguns requisitos, tais como, primeiro, arrependimento. Segundo, confissão dos nossos pecados cometidos. E em terceiro lugar, abandonarmos os nossos pecados e os nossos maus caminhos. E só assim passaremos a ter mais confiança no aconchego dos seus braços, como uma criança se aconchega aos braços de sua mãe. Olha o que o profeta diz. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Em meio ao cativeiro babilônico, como eu já tenho dito, os filhos de Israel suspiravam e o Senhor ouviu o clamor e o suspiro do seu povo. O povo sentiu medo diante de um opressor. O povo se sentiu atemorizado, acuado. Não é assim que muitas das vezes nos sentimos? Mas o Senhor se sensibilizou com a situação deles. Permita-me lhe dizer, meu amigo que está me ouvindo, que eu, muitas das vezes, estive também em tristeza, em depressão, porém clamei ao Senhor e pedi que me desse uma mensagem adequada para a situação em que eu vivia naquele momento. E assim, sempre me foi dado, porque o Senhor, com a sua palavra, sempre falou ao nosso coração, falou sempre ao meu coração. O Senhor age conosco de uma forma toda especial. O que precisamos fazer é buscar a sua presença e não nos entregarmos ao desânimo, ao desespero. Devemos olhar para a pessoa de Jesus Cristo e não olharmos para as circunstâncias que nos rodeiam. Porque volta e meia, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos olhando para as circunstâncias. Nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam. Por quê? Porque somos acometidos de um medo e de uma falta de fé. Olha, meu amado irmão, pensa nisso. Nós somos filhos de um Deus. Nós somos filhos de um Deus que nos ama e de um Deus que está extremamente preocupado com o nosso bem-estar. E, portanto, não há por que ficarmos agora prostrados diante das dificuldades que a vida nos impõe. Uma vez eu li o seguinte, que não devemos dizer que temos um problema, nós devemos dizer sim, para esse problema que nós temos um Deus muito grande, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão,
não é motivo de ficarmos prostrados diante da dificuldade, diante da enfermidade, diante de uma vida que às vezes está querendo nos empurrar para baixo. Se você está nessa situação, olhe para Cristo. Terá sempre uma luz no fim do túnel. Deus está sempre disposto a ouvir a sua voz. Mas não esqueça do meu conselho, né? Que nós precisamos cumprir alguns requisitos, como eu já disse. E que eles são, vamos recapitular, arrependimento, confissão dos nossos pecados cometidos e depois abandonarmos esses pecados e esses maus caminhos. Meu amado irmão, o profeta também nesse texto, ele fala assim, olha, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O Senhor disse que era tempo de angústia, porém, seria livre dessa angústia. O cativeiro está aí. Muitas das vezes na nossa casa. A angústia, muitas das vezes, está na nossa casa. Mas eu quero dizer para você, irmãos, assim como Deus tinha levado aquele povo cativo para a Babilônia, ele tinha tomado conta daquele povo, o Senhor não se esqueceu de Judá no cativeiro. Então, meu amado irmão, se é tempo de angústia para você, se é tempo de cativeiro para você, se é tempo de tristeza, de enfermidade, lembre-se, Deus não te manterá nesse cativeiro perpetuamente, porque ele diz, porém, será livre dela. Deus não vai esquecer de você, Deus não se esquece de nós. É tempo de angústia, sim. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um tempo de estreitamento de terreno que está debaixo de nossos pés, colocando-nos em uma situação que não podemos, às vezes, nem nos mexer. Mas lembre-se, há uma promessa de livramento, Deus nos livrará de todas elas. Era um tempo assim que os filhos de Israel viviam, mas havia uma promessa que acompanhava a declaração do profeta, ele, porém, livrará de todos, né? Será livre. Meu amado irmão, preste atenção, se Deus está querendo o nosso bem-estar, e se estamos vivendo hoje essa situação de angústia, de tristeza, de estreitamento de terreno, porque Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Basta nós confiarmos no Senhor nosso Deus, e assim nós estaremos livres das nossas angústias. Eu quero orar com você. Então, fecha os teus olhos aí, e ore assim comigo. Senhor Jesus, ensina-me a confiar em Ti e dê-me humildade para que eu saiba me arrepender dos meus pecados. Ensina-me, Senhor, a confessar os meus pecados, para que assim eu tenha uma confiança maior e um comprometimento maior para contigo e com a Tua santa palavra. Querido Jesus, torna em mim, faz em mim, no meu coração, no coração do meu irmão, no coração da minha irmã que está me ouvindo agora, um coração ensinável, um coração humilhado, para que possamos, meu Deus, suportar todas as tribulações que estão vindo sobre nós, mas suportar, Senhor, confiantes na Tua palavra e na Tua promessa, meu Deus. Eu te suplico, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, né? Esse vídeo também está indo para o YouTube. E se você for lá no YouTube, dá um joinha. Marca também o sininho para nos acompanhar, que todas as vezes que tivermos uma publicação, você será notificado, vai estar aqui no Facebook também, esse vídeo dentro em breve está lá no YouTube também, e eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, você, né, já que eu tenho recebido aqui comentários de pessoas de várias partes do Brasil, elogiando o nosso trabalho. Eu quero convidar você que está na cidade de São Paulo, que nunca conhece, né, que nunca esteve na nossa igreja, lembre-se, voltando, né, a nossas reuniões regulares,
e acabando com essa pandemia. Nós estamos lá na rua Arroio das Flores, número 200, Jardim Bandeirantes. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus.